Olá, meus amigos, tudo bem? Ontem, quarta-feira, dia 21/3 de 2024, nós tivemos o nosso primeiro encontro trazendo convidados aqui para o nosso grupo, né? O curso acabou, a pós-graduação acabou, mas a gente precisa se manter conectados. O nosso desenvolvimento, nosso crescimento pessoal, profissional, depende muito também da capacidade que a gente tem de se manter conectados, trocando, compartilhando, boas e melhores práticas, construindo conhecimento. Eu sei que eu estou um pouquinho atrasado com isso, mas consegui trazer um convidado de peso. Quem teve a oportunidade de participar ontem, eu tenho certeza que gostou muito do Pércio. Sobre o encontro que nós tivemos ontem, dia 21/3, eu desafiei o Pércio, que é um cara que trabalha no B2B, eu desafiei o Pércio a embalar um treinamento, da mesma forma que ele faz para as grandes empresas, para o nosso grupo. Eu falei, cara, 30 pessoas, acho que dá para ter uma qualidade legal, abre lá para quem quiser participar, porque não é um produto que está disponível no mercado. É o tipo do conteúdo e do treinamento que só é oferecido para as grandes empresas. Então, ó, daqui para frente vocês vão assistir pontos mais importantes aqui da nossa entrevista com o Pércio. Assistam que vale a pena, fiquem à vontade, estão autorizados a compartilhar o que vocês quiserem com o time de vocês. E no finalzinho, ele apresenta um curso que eu desafiei ele a embalar aí para a gente, com a condição especial. Eu estarei nesses 3 dias lá, prestigiando o Pércio e me conectando com vocês também. Não quero perder essa oportunidade, ok? Um abraço, espero que vocês gostem da entrevista. Até mais. Levando em consideração as diferentes perfis e segmentos que ele liderou, e hoje ele é uma referência em desenvolver equipes de vendas e criar uma atmosfera de alta performance nas equipes, as empresas contratam ele para isso, ele é muito conhecido no meio. Eu quero saber, primeira pergunta, qual é o modelo, Pércio, que você aplica de sucesso nas empresas que você presta consultoria? Nas empresas que você trabalhou como CLT, foram várias, são 9 multinacionais que eu contei aqui. E hoje você faz isso, né? Você é contratado pelas empresas para colocar a equipe para rodar em alta performance. Primeiro ponto é qual modelo que Perfeito. você aplica? Tá, vamos lá. Então, é, criteriosamente, né? E eu vou passando de um trabalho para outro, e aí não sei se é uma questão de destino ou coincidência, ou eu procurando isso. Todos os desafios que eu participei, Cabral, foram desafios que não tinha uma mesa pronta, né? Então, toda empresa que eu entrava não era tipo, cara, foi um super cara promovido, a equipe tá bem demais, senta na cadeira e continua dando norte. Era sempre um trabalho de terra arrasada, assim, de tipo, ó, ninguém nunca fez isso, ou ah, nunca deu certo nessa região, né? E, e era onde eu, logicamente, tinha mais trabalho, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha a benfeitoria de ser pioneiro, né? De você conseguir conquistar um desafio. Então, a pressão sempre foi muito grande nesse sentido e a expectativa também. Então, eu sempre segui essa coluna vertebral de 3 pilares de liderança. Primeiro, é saber liderar a mim mesmo. Nada eu conseguiria fazer para trabalhar em alta performance, em níveis de alta pressão, se eu não tivesse consciência de mim mesmo, se eu não tivesse o equilíbrio de mim mesmo. Então, tudo começa por aí. Eu sempre preservei isso em mim. E como eu fui sempre um cara bastante metódico, sempre eu criei caminhos para controlar bons hábitos. Então, no que diz respeito à energia física, eu tenho uma quantidade de exercícios que eu me provoco a fazer por ano. Quando eu falo de energia mental, eu tenho uma quantidade de livros que eu me comprometo a ler por ano. Quando eu falo de energia emocional, eu separo uma agenda para eu ficar sem celular durante meio-dia do final de semana para ficar com meus filhos e só brincar e me divertir com eles. Então, enfim, eu vou criando maneiras para que eu tenha meu autodesenvolvimento, meu autocontrole, porque isso é a minha fortaleza para eu assumir desafios de alta pressão. Então, parte primeiro de saber liderar a mim mesmo. Depois,
sabendo liderar a mim mesmo e aí entendendo comigo mesmo a minha perna forte, a minha perna fraca, fatalmente eu me sinto mais aproximado, mais gentil em perceber que as pessoas também têm problemas, têm suas pernas fracas e suas pernas fortes, e eu consigo entender isso melhor nelas. Então, a partir do momento que eu consigo liderar a mim, eu consigo liderar as pessoas. E aí, a partir do momento que eu consigo liderar bem as pessoas, e aí acho que na conversa a gente tem como aprofundar isso, aí sim eu parto para liderar os negócios. Então eu faço, quando eu entro dentro de um desafio, que um diretor chega para mim, ou um presidente de uma empresa chega para mim e fala assim: olha, essa terra é arrasada. Ninguém nunca fez. Então, ó, beleza, meu amigo. Eu preciso de um tempo entre 3 a 6 meses para começar a gerar resultado. Eu já alinho as expectativas para que eu tenha um lastro para que eu possa trabalhar em cima da liderança das pessoas. Tento sempre negociar isso. Algumas vezes eu consigo, algumas vezes não. Agora, o que eu acho que a grande mensagem para a galera que está aqui ouvindo é o seguinte: a pressão corporativa, o mundo do trabalho, ele leva a gente automaticamente para a terceira liderança, que é para a liderança dos negócios, dos números. Então você assume um desafio. Primeira coisa, ó, bichão, ó, só tá fazendo 50 aqui, tem que fazer 100. Então você já entra de cabeça naquilo, fica olhando onde é que tira o número, como é que faz, qual é o mecanismo, qual é o processo para aquilo acontecer, qual é o budget que você precisa, e você fica preso na gestão do número, na liderança do negócio. E muitas vezes, e por favor não se sintam provocados, talvez alguns de nós aqui já tenham passado por uma experiência de ter assumido o desafio, aí 3 meses depois, alguns 6 meses depois, alguns 1 ano depois, que foram perceber quem é essa pessoa que trabalha comigo, ela tem filho ou não tem filho, quais são as necessidades dela, ela é uma mãe solteira, ele é um pai divorciado, quais são as fortalezas que essa pessoa tem, o que ela pode agregar, né? Então, muitas vezes a gente, e esse é o grande, aí é a grande sacada, que muitas vezes a gente já é levado, e é normal, tem que ser levado mesmo, a gente é levado para dentro do número. Só que a gente não pode esquecer dessas duas outras lideranças, que elas são as principais. Primeiro, liderar a si mesmo, cara. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo básico, que aqui é só um bate-papo. Mas se eu decido que na segunda-feira, às 6 horas da manhã, eu vou começar a caminhar, e chega na segunda-feira eu me saboto e não caminho, você tem que ter algum tipo de raciocínio assim, ó. Se eu não estou conseguindo liderar a mim mesmo nos meus controles, como eu vou conseguir liderar uma outra pessoa? Será que eu não vou usar do meu poder, da minha patente, e desequilibrar emocionalmente em algum momento de pressão? Mas eu tenho a ostentação da patente. Mas aí você realmente não é líder, você está usando do poder que te deram corporativo. Então, essas duas são muito importantes. Liderar as pessoas, ter uma liderança humanizada, mostrar que você é gente igual a elas, que esses tipos de liderança que te dão a consistência para aí sim você liderar números, mas números por longos períodos de tempo. Quando a gente está conversando aqui, a gente está falando de liderança de alta performance. Então, você consegue ver, principalmente na área comercial, líderes que conseguem segurar números alcançáveis por 5 meses, 6 meses, alguns apertando bem, amassando bem a equipe, espremendo todinha o cara, dando burnout em todo mundo, consegue até 1 ano desempenhar bem o número. Mas com continuidade, não dá para se fazer, cara. Não consegue. A gente enguiça as pessoas. Então, a minha metodologia é sempre essa. Então, eu já faço isso automaticamente de me autoliderar. Quando eu entro num desafio, a minha primeira a coisa para mim mais importante, e não há nada mais importante do que isso, é conhecer profundamente cada integrante do meu time, saber qual é o ciclo que ele está vivendo naquele momento, para que aí sim eu consiga fazer uma leitura das pessoas e começar a encaixar elas nos desafios
que elas precisam ter para que elas tenham sucesso, se motivem e aí sim a gente começar a construir um número a longo prazo. Pércio, bom, quando você me imita, com o meu sotaque paulistano, Pércio, fica muito engraçado, né? Pércio, como você fala? Mas, Fechou! E aí, Pércio, meu? é isso daí. Mas, Pércio, o que você falou é o que eu mais vejo também. Líderes que estão na correria, né? O cara está na correria e fica ali ansioso, tomando pressão do VP, da organização, mas não vai entregar resultado nunca porque ele não desenvolve time, né? Eu acho que isso é muito importante mesmo. Tem um ponto que você falou que e isso eu aprendi contigo, tá? Mas eu vou repetir coisas que eu aprendi com você. A diferença entre é, gestão emocional e equilíbrio emocional. Eu acho que muitas pessoas no mundo corporativo têm equilíbrio emocional, que são aquelas pessoas que continuam, né, plenas, não manda ninguém para o espaço, sabe? Fica ali, não, beleza, não vou quebrar o brinquedo, né? Eu vou me manter cordial com as pessoas, mesmo que por dentro eu estou destruído. Então, equilíbrio emocional a galera tem. Agora, gestão emocional é difícil, que é diferente. A gestão emocional é você ter é, resistência para poder não deixar de fazer o que é importante sob pressão. E a pressão vem de todos os Exatamente. lados, né? Se é um Exatamente. valor eu estar conectado com a minha equipe, conhecer profundamente cada um para poder alocá-los e desafiá-los da medida certa, como você bem disse, eu não vou deixar nenhum tipo de pressão tirar isso da prioridade, porque geralmente a pressão tira a gente da prioridade, né? O Perfeito, cara vai lá para perfeito. frente do Excel e do PowerPoint e esquece do time. Então, muito interessante essa Perfeito. visão de equilíbrio emocional e gestão emocional. É importante ter essa gestão emocional, que é ok, calma, mas eu preciso priorizar o que é mais importante para o negócio, e muitas vezes o que é mais importante para o negócio não é o que é mais importante para o meu chefinho agora. E eu vou, não Perfeito, é isso? perfeito, perfeito. E tem uma sacada que é incrível disso, porque a gente vê as coisas de forma contrária. Então vamos lá. O, o cara, principalmente a gente vê muito isso no novo líder, né? Eu pego, às vezes, empresas, Uhum, ou que as novas lideranças, os caras que chegaram ali na primeira linha, ou os caras são muito paternalistas, ou uhum. seja, cara, ou se for no sentido paternalista no sentido de abraçar, né? Por favor, não tem nenhum sentido de gênero, mas no sentido de, pô, eu acabei de sair ali da minha cadeira de vendedor, ah, cara, eu gostaria de que o meu chefe fosse meu amigo, então eu vou ser amigo também. E aí ele é extremamente suscetível à ineficiência. Ou, ao contrário, quando ele pega a primeira liderança, ele puxa o pêndulo para o outro lado, ele vira totalmente autoritário. Então, aquele cara que era amigo, que tomava café com você, quando ele é promovido, ele nem fala mais com você. E ali você vê um desequilíbrio de maturidade de liderança. Então você já entende isso com bastante precisão quando você já tem uma experiência sobre isso. Então, é, é, quando você tem uma boa gestão emocional e você é líder de líder, você consegue perceber essas coisas e respeita o ciclo de aprendizado dessas pessoas, né? Tem muitas pessoas que, quando você entende delas, elas mesmas se sentem à vontade a melhorar. Por exemplo, eu tinha uma líder excelente, espetacular, muito organizada, só que ela tinha um nível autoritário muito forte e ela, sendo provocada, ela explodia. Então, o trabalho que eu tive que fazer dela foi de muita aproximação nesse sentido do impacto que ela causa quando ela explode com a imagem dela. E quando ela via que, quando eu tinha você com uma liderança aproximada, ela via que isso era para o bem dela, cada vez ela ia se equilibrando mais, e aí, a partir desse equilíbrio, eu ia delegando maiores coisas para ela, mostrando as relações de confiança, e ela ia desenvolvendo. Mas tudo tem a ver com a gestão emocional. Se você, é, por exemplo, não tiver muita gestão emocional ou barra equilíbrio emocional, quando você está passando por uma situação de crise, a primeira coisa que seus liderados fazem é olhar para cima. É meio que aquela história da comissária de bordo, né? Começa a dar turbulência no avião,
você já olha ali do corredor e deixa eu ver como é que tá a cara da aeromoça ali, bichão. Se ela tiver assustada, é porque tem alguma coisa acontecendo. E é essa hora que entra a sua maturidade de líder, né? Então, quando tá a crise, que você tem que matar no peito, calma, gente. Vamos respirar, vamos trabalhar junto nesse sentido. Então, é uma mágica, é uma ciência fantástica a liderança, né? Tem mais uma pergunta para você. Como você escala a sua equipe? Aí eu estou falando exatamente de ter as pessoas nas mãos, ok? Eh, como que você monta essa equipe? Você chegou numa empresa, Tá, uma empresa nova, ou tá. como consultor Eu, ou como CLT. Você herdou uma equipe. tá, Você precisa colocar essa equipe para voar. Como que você escala? tá. Assim, eu tenho um exercício que eu aconselho a todos vocês fazerem. Esse é um exercício que eu faço mesmo, fiz todas as vezes que eu assumi a operação. Então, geralmente, empresas assim mais estruturadas, elas têm reuniões mensais de resultado e tudo mais. Então, esse primeiro mês, quando eu entro, eu chamo a equipe para um lugar diferente do mundo corporativo delas. Então, por exemplo, a última vez que eu fiz isso, eu chamei para minha casa os líderes. Eles ficaram, que isso, cara? A gente nem bateu o número ainda, já vai fazer um churrasco para gente, chefe? Nem me conhecia. E eu não contei nada para eles. Ah, e tem uma prática eu faço e aconselho a quem quer se aproximar de pessoas e ter uma liderança humanizada, se humanizar, fazer, que se chama linha do tempo. Tão simples quanto isso. Então, eu peço para que eles peguem um papel em branco, peço para que eles façam uma linha e que cada um escreva, faça pontinhos na linha e pensem desde que nasceram as coisas que causaram impacto na vida deles. De todas, alguma lembrança? Um torneio que ganhou de futebol quando tinha 9 anos de idade, que mudou a maneira de pensar? Ou a perda de um ente querido? Ou o nascimento de um filho? Ou a realização da compra da sua casa ou do seu carro? Ou foi. é, é, passou por uma situação de doença, ou com ele ou na família? Façam uma linha do tempo de vocês, como se vocês estivessem escrevendo o livro. E eles começam. Alguns eu já observo, eles não preenchem. Ficam assim, vou ficar, né, mostrando a minha vida, revelando a minha vida. Aí eu começo com a minha. E aí eu conto toda a minha história de vida, sem falar de trabalho para eles. Como foi o Pércio desde que ele nasceu. É um exercício que dura um dia inteiro, tá? Dependendo do tamanho da equipe, talvez você não consiga fazer. Mas as pessoas choram, elas se emocionam. Vocês veem coisas incríveis, tipo assim, pessoas que trabalham há 4 anos juntos, os dois amam a jogar vôlei e só souberam ali. Mentira que você foi da equipe de vôlei. Cara, eu me amarro em vôlei. Aí fala assim, que isso, cara? Vocês trabalham quanto tempo juntos? 4 anos. Então, vai criando conexões em um dia que você demoraria anos para fazer. Então, como é que eu escalo o time voltando, Cabral? O primeiro exercício é criar um movimento de aproximação. Tem essa ferramenta. Por exemplo, tem uma outra que eu faço também, que é abrir o flip chart para o time, e aí eu falo para o time, o que vocês esperam de mim? Acabei de chegar, sou o líder de vocês. Ah, eu espero que você seja comprometido, que você brigue pela gente lá na remuneração XPTO. Remuneração XPTO. Eu vou lá escrevendo que a gente trabalhe home office na sexta. Home office na sexta, home office na sexta, beleza. E tal, não sei o que, a gente também, aconteceu isso, que a meta está muito alta. Você é a meta, é isso aqui? Pá, 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 pá. Que o pessoal do crédito não fala, não ouve a gente e tal. Crédito, tá, tá, tá. Escrevo tudo. Quando eu escrevo, eu falo assim para eles: olha aqui, ó. Arranco o flip chart, ó, essa folha vai ficar na nossa mesa de sala aqui de vendas. Esse é meu compromisso, está assinado com vocês. Beleza. Vamos partir do princípio que eu já cumpri isso. Se eu der isso para vocês, o que vocês vão me dar de volta? Porra, chefe, eu trabalho 12 horas por dia,
conta comigo que eu vou visitar XPTO de clientes. Cara, a gente vai fazer o faturamento de tanto junto. A capilaridade é uma outra maneira que eu tenho para entender o ambiente do meu time. E uma terceira, que eu já peguei desafios de empresas menos estruturadas, eu passo a semana inteira com os caras. O que é passar a semana inteira com os caras? Caderno, papel e... Oi, Cristiane, tudo bem? Bom dia, sou o Pércio. Eu sei, você vem agora liderar isso, eu vim aí, estou com vocês agora. Vim fazer nada, só vim ver como é que é o teu dia aí, viu? Posso passar o dia com você? Pode sim, tal, tal, tal. Tal, tal. Eu vejo o que a Cristiane come, o que ela gosta de fazer, como é o ritmo de trabalho. Eu não critico, não julgo, não oriento, nada. Eu só aprendo com a Cristiane. Aí ela começa a me dizer os pontos de incômodo dela. Pô, se tivesse esse flag nessa planilha aqui, ficaria tudo mais fácil. Eu só vou anotando os desmotivadores da Cristiane. Então, são sinais. Eu mostrei aí três, digamos, ferramentas, três caminhos que eu faço para que eu possa entender meu time para escalar eles. Então, quando eu faço esses exercícios, eu consigo perceber que o Joãozinho está no final de ciclo. O Joãozinho fala para mim, ó, cara, você é muito gente boa, contou sua história, é incrível e tal, mas deixa eu te falar uma coisa. Pô, eu tô vendo que você tá chegando cheio de pressão aí, eu não tô com vontade, cara. Eu já tô nessa empresa há 5 anos, eu não quero mais, cara. Então faz assim, você não tem como me mandar embora, não? Ô, meu amigo, eu só não vou te mandar embora como eu vou te mandar embora com você recebendo tudo. Te prometo. Prometo para você. Nesse circuito, você consegue tirar a galera que é morna do negócio. Você separa. Você fala, ó, depois dessa relação de confiança, vocês têm que escolher. Ou estão comigo no desafio, ou não estão. Porque eu revelei minha vida inteira para vocês em um dia. Não é possível vocês quererem me enganar. Vocês não vão conseguir. Então, ali eu começo a escalar. E uma outra grande dica: eu não escuto as orientações do passado. Então, eu, por exemplo, assumi um canal, o mais importante canal da TIM, agora em 2023. Eram 6 coordenadores maçudos, cara brabo, faixa preta. Veio umas 5 pessoas, 5 líderes, pares meus. Senta aqui, me chamavam para um canto numa sala, só para falar contigo aqui, ó. O Fábio, cara, você não vai durar um mês com o Fábio, você vai mandar ele embora. A Maria Fernanda, cara, faz rota com ela. Eu não sei se essa menina tá trabalhando, não. E tá. Eu falava para os caras, muito obrigado. E não levava isso para minha equipe, porque a partir do momento que eu era envenenado por isso, eu estava abrindo mão da minha liderança. Quando eu escuto os outros, eu estou abrindo mão da minha capacidade de ser líder. Nesse caso da TIM, a pessoa que os 5 falaram que era para eu mandar ela embora, hoje ela é a melhor coordenadora do Brasil. Porque eu confiei nela. Só isso, eu não fiz nada. Ela é muito melhor do que eu, conhece muito mais tecnicamente do que eu. Eu só confiei nela. E ela me contou a história dela, porque ela estava naquela situação. Eu entendi, eu pedi uma chance para ela. Não foi ela, vou te dar mais uma chance. Por favor, vem comigo, confia na minha liderança. E aí tudo aconteceu. Então, quando você conhece os ciclos das pessoas, aí você consegue fazer uma comparação justa. Porque muitas vezes a gente compara os nossos liderados entre si. Só que o Fábio está vivendo em cima de uma base de clientes, de uma situação, de um momento dentro da vida dele, e a Leide está vivendo outro momento. E eu comparar os dois não é justo. Eu preciso comparar o Fábio com o desafio que ele tá sendo acomedido naquele momento. E esse desafio inclui também o lado dele pessoal. O cara está com um filho doente. Pô, vou mandar o cara embora porque ele não está performando. Alguém perguntou pro cara, bicho? Eu sou líder. É meu papel ajudar o cara. Porque quando chegar a hora, ele vai me ajudar também. Ele está dando a melhor versão dele com o que ele pode naquele momento. Então, é mais ou menos assim que eu escalo meu time. Agora, quando eu me aproximo, eu também identifico, com todo respeito do carioquês, o malandro. O cara que vai me passar a perna. Aí, Cabral, esse eu sou viral. Esse eu não tenho outro caminho. Ele vai, como você diz, ele vira cliente. Rápido.
Então, até para eu formar rápido o time, porque corporativamente as empresas elas não esperam, né? Então, acho que mais ou menos nessa linha, viu? Eu acho que esse é um erro, a gente já falou muito nos nossos encontros, nas nossas aulas, um erro clássico de líderes, e não só os jovens líderes, muitas vezes os líderes muito experientes. Tem no time um liderado que está lá 3, 4, 5, 10 anos e não entrega resultado, cara. Você está liderando o quê? Se está no time, ou está entregando resultado, ou está sendo preparado, acompanhado para entregar, ou está em processo de, né, handover, né? Está fazendo handover com alguém, cara. Não tem sentido ficar 2 anos sem entregar. Mas muitas vezes ele fica, porque o líder, como não tem essa conexão, não se aproxima, não tem, acho que nem repertório para chegar lá e dar um feedback e desligar. Não tem, porque fala, pô, vou colocar outra, não sei se vai performar, porque eu não sei, não está claro para mim que, que, que o problema é com a pessoa, é com a performance do colaborador. Muitas vezes tá mal escalado, né? Isso Não, daí. e não me alongando, mas é meio que assim, como eu não sou um líder aproximado, eu já sei disso. E o meu liderado também sabe. Uhum. Eu estou falando como quem já viveu, tá, mestre? Aí, assim, ó, o que que acontece? Você dá sinais quando você vai mandar alguém embora. Você desiste da pessoa antes de você terminar com ela. Então, o que que acontece? Você tinha um ciclo de conversação com essa pessoa, um ciclo de demanda que você dava para esse liderado e de repente você para de dar. Você para de contar com isso. Você acha que ele não percebeu? Ele percebeu. Só que, sabe aquela recuperação antes da morte? É o que todo mundo faz. Aí o cara fala: ih, tô sentindo que o comportamento do Pércio mudou comigo, amigão. Eu vou voltar a fazer rota aqui, vou voltar a trabalhar, botar o número na máquina, senão esse cara vai me pegar. Aí ele faz. Aí sabe eu, o líder, que eu tô longe do cara, me iludo falando assim, viu? Consertei o cara. Consertei o cara. Aí o que ele faz? Ele fica mais 1, 2, 3 meses, ele entra na zona de conforto de novo. Ah, passou. Não tá, tá no período que o RH não deixa mandar embora. Ele vai lá, esvazia de novo. Aí você, filho da mãe, o cara tá começando de novo a estar com desempenho ruim. Vou pegar ele quando liberar, o RH liberar. Quando você vai pegar ele, teu melhor vendedor, fala assim: olha, fui promovido lá para outra empresa. Putz, agora não dá para mandar o cara embora, porque eu tenho que substituir outro, senão eu vou ficar sem dois. Melhor ficar com perneta aqui. E aí esse cara vai vivendo 1 ano com você. E aí o cara de alta performance começa a carregar o piano. Ele está entregando 200 e o outro está entregando 50. Aí ele entrega 250 e o cara continua entregando 50. O cara é sufocado. Aí ele fala assim: pô, eu não vou ficar aqui, cara. O cara tá vendo que o cara não trabalha e eu tô aqui me matando. Só o que que eu ganho em troca? Só número para ganhar o mesmo dinheiro que ele? Tô fora. Aí o cara começa a se promover para fora da empresa. Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar muito grande. Por isso que a liderança humanizada, a liderança aproximada é a mágica da liderança de alta performance. Legal, Pércio. Eu quero entrar num ponto que você passou aí sobre orientação, delegação, ser mais exato aqui, mais preciso, delegação, né? Você já me falou algumas vezes que você motiva, acho que acredito que a motivação ela acontece no exercício de delegar. Fala um pouquinho disso para gente. Então, eu vou falar sinceramente para vocês, tá? Eu não estou querendo fazer valorização do que eu vou falar, não. Para mim, isso aqui é o segredo, é o santo grau mesmo da liderança, tá? É, você delegar de maneira correta é o segredo da liderança de alta performance. E vou dizer por quê. E vou dizer como. Quando você. E aí, mais uma vez, ó, reparem que eu estou falando a minha versão de como eu fiz sucesso. Eu não perdi, sendo presunçoso, eu nunca perdi um número em nenhuma multinacional, independente do segmento, da quantidade de pessoas. Eu nunca perdi um número, um desafio, até hoje, quando se respeita à área comercial. E, para mim, o segredo que eu consegui chegar onde eu cheguei até agora foi exatamente isso: a aproximação. Você gostar de gente. Se você é líder e não gosta de gente, você vai ter muita dificuldade, meu amigo. Então, o primeiro segredo é você conhecer as pessoas, gostar das pessoas, entender.
os outros seres humanos e os sonhos dele, e você sentir gratidão por você poder ser a mão que pode levar eles à realização desse sonho. Então, sempre que vocês viverem conversando, vocês vão ver o cerne da aproximação, da liderança humanizada. Então, para a delegação, a mesma coisa. Qual é o passo a passo? Você tem que conhecer a sua equipe. Então, eu sei que o Fábio é um planilheiro danado. Ele adora colocar tudo numa planilha para analisar. Ele é um planilheiro. Só que ele é um pouco mais introvertido. Ele não gosta de se apresentar, por exemplo. Já o Bento, caraca, o Bento é totalmente expansivo. Aquele colaborador piadista, que dá tapa na cabeça dos outros, e todo mundo quer levar para almoçar. Ele tem a qualidade dele. Mas se eu colocar o Bento para sentar, para se concentrar 10 minutos, nossa, eu mato o cara, bicho. Agora, nenhum dos dois é um melhor do que o outro. Eles se complementam. Mas você só vai saber disso se você tiver uma liderança aproximada, que você percebe o melhor de cada um. Então, quando eu tenho uma tarefa e vou delegar, eu considero duas coisas. Primeiro, o grau de maturidade, para entender o nível de dificuldade da delegação que eu posso dar, né? Da tarefa que eu posso dar. Depois, que é o principal, qual é a roupagem da tarefa que vai caber direitinho no Fábio ou no Bento. Então, se eu quero que um liderado comece a fazer as apresentações mensais, eu vou conversar com o Bento. Bento, deixa eu te falar uma coisa, amigão. Tem uma boa pra gente aí, cara. Vou te colocar no fervo. Fala, chefe. Cara, tu não quer apresentar para mim, não, na reunião de abril? É mesmo? Pô, cara, mas eu não sei essas planilhas, essas coisas, não. Calma. Essa parte, deixa com o pai aqui. Calma. Você apresenta? Apresenta, eu me preparo. Não, calma, eu tô contigo, fica tranquilo. Fabão, deixa eu te falar uma coisa, amigão. Tô precisando de você, irmão. Não tem ninguém na empresa que faça a melhor planilha do que você, cara. Tô precisando de uns gráficos de faturamento bacana, que o material vai ser apresentado lá na apresentação de abril, cara. Eu precisava de você. Você consegue fazer isso? Cara, eu sou bom de planilha, acho que eu consigo. Fica tranquilo, eu tô com você nisso. Então, o primeiro passo é você conhecer o time para vestir a roupagem que cabe ao desafio, que a pessoa se sinta com aquela sensação de chegar em casa e o Fábio falar com a esposa dele: caramba, bicho, sabe essas planilhas que eu fico fazendo aí à noite, que tu fica falando que eu fico trabalhando mais que todo mundo? Meu chefe percebeu, cara. Ele falou que eu vou, para eu montar os controles todos da reunião de abril, tu acredita? Fica lá, os diretores e o presidente vêm também, viu? Cara, vai ser legal. Então, essa é a primeira coisa. Depois, eu tenho o compromisso com o Fábio e com o Bento de ser bem claro na tarefa, ser bem transparente e detalhista na tarefa. Fábio, olha só, deixa eu te explicar. O que que eu penso, tá? Eu penso num gráfico de torre, sabe, torrezinha, meta e real, que venha dos últimos 6 meses. Então, você está falando abril, que tem o resultado de abril, março, fevereiro, janeiro, dezembro e novembro. Então, você pega de novembro até abril, que é o mês que a gente vai apresentar junto, entendeu? Faz aquele gráficozinho de coluna, meta versus real de cada um, e se você puder, bota até o acumulado lá. Mas qual é a cor que você quer ir? Manda bala, bichão. Aí, usa a pista toda. O que eu preciso é essa informação. Tal, tal, tal. Deixa eu ver aqui. O que eu te falei mesmo, Fábio? Aí você parafraseia para ver se o Fábio entendeu. Ah, você falou para eu fazer um gráfico dos últimos 6 meses, começando de novembro de 2023 até abril, meta versus real. Isso. Boa, guerreiro. Bacana pra caramba. Você consegue? Olha só. Maravilha? Maravilha. Beleza. Então eu trouxe no detalhe, fiz o Fábio entender qual é o desafio. Depois eu dou um prazo para ele. Olha, Fábio, eu vou precisar isso até quarta-feira que vem. Beleza, determinei o prazo. Se eu ver que é a primeira vez que eu estou delegando para o Fábio e que eu posso atrapalhar a rotina do Fábio, eu falo: fica tranquilo, Fábio. Essa é o quarto passo. Fica tranquilo, Fábio. Ó, na sexta-feira, eu vou te procurar no final do dia para a gente conversar para ver como é que tá aí os teus gráficos aí. Pode ser? Beleza, beleza. Na sexta. E aí eu faço checkpoints, que a gente chama, para acompanhar
o colaborador, o liderado, para ver se ele está no caminho. E aí faço o checkpoint, vou dando os famosos fastback, ou seja, aqueles feedbacks rápidos. Cara, ó, não, era mais por aqui, ó, faz assim, pega por ali e tal, que é mais técnico. E se eu faço um checkpoint perto da data, por exemplo, eu pedi para ele entregar na quarta, chegou na segunda-feira, e aí, Fábio, como é que você tá? Puta, Pérsia, deixa eu te falar, acabei que eu não fiz nada, que tinha que entregar o... Calma, tô com você. Esse é o quinto e um passo mais importante. Se você delegou, é seu compromisso de líder fazer com que o liderado supere o desafio, supere a tarefa que foi determinada para ele. Nem que você faça 80% da tarefa e ele faça 20%. Mas você tem que passar que você está contribuindo e que ele é o protagonista daquela tarefa. Essa é a parte mais importante de delegar. Porque, ao final, a sensação de superação de desafio tem que ficar com o liderado. Então, mesmo que eu tenha passado a segunda inteira com o Fábio, Fabião, caramba, bicho, tem que ter entregue esse negócio, hein, meu? Beleza, então é o seguinte, ó, 4 horas a gente consegue se encontrar aí na sala? Consegue e tal. Puta, irmão, tem como a gente dar uma alongada? Eu sei que tu sai às 5, mas se a gente sair às 6, a gente termina isso junto. Bora? Bora. E, cara, aceita o processo de aprendizado do Fábio, trabalha com ele vai olhar para você como líder e vai falar assim, cara, que puta líder, bicho. Esse cara não podia ter me amassado, tá aqui, cara, felizão me ensinando. Aí você entrega o desafio para ele e fala para ele: boa, Fábio, parabéns. Ele mesmo vai falar: pô, chefe, você que fez tudo. Não, eu não fiz nada, cara. Se eu não tivesse você como referência, esse gráfico nem sairia, cara. É porque você está comandando a nau que eu tô aqui com você. Chega lá na quarta-feira, aí você entra na apresentação e fala assim: galera, hoje vai ser um pouco diferente, ó. Quem vai apresentar vai ser o meu amigo Bento. Como ele é um cara extrovertido, vai todo mundo, Bento, 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 aê, e ele vai adorar. E, ó, queria também pedir uma salva de palmas especial, porque todos os gráficos que vão aparecer aqui na apresentação foi do nosso amigo Fábio, o nosso planilheiro. Aê! Qual é a mensagem que a gente passa? Que superar desafio é bom, que o seu chefe está contigo, ele não vai te abandonar quando ele te der um desafio. Então, ele vai ter essa sinalização que é legal. E aí que se constrói o tal do engajamento. O que é engajamento? É o cara se sentir pertencente a ponto dele fazer coisas muito melhores que você fazia sem você estar do lado dele. Então, o cara se engaja. Quando chegar na próxima apresentação que a gente tiver numa reunião e aí alguém pedir para mim, olha, Pércio, eu quero que você faça uma análise dos últimos 2 anos do faturamento, o Fábio vai estar me catucando na cadeira aqui atrás, assim, ó. Aí, chefe, posso fazer essa? Deixa eu fazer essa aí. Deixa comigo. Deixa que eu faço. Ou seja, ele está engajado comigo. Oi, Fernanda. Da Claro, mesma maneira que eu vejo. a Edilene, eu até liberei ela para trabalhar de casa amanhã, porque lá de Campo Oi, Grande para cá é bem ruim. Aqui está começando a trovejar bastante, né? E eu estou Tá vendo? acompanhando aqui no jornal, mas é claro, se Tá chover, preocupado sem com o dúvida nenhuma. colaborador, tá Tá vendo? bom? tá vendo? Obrigada, Ó, ó, um bom amigo. exemplo da Um Amélia, beijo hein? aí na Luísa, na noite do pijama dela. Ah, e noite de pijama e tudo, viu? Que É isso bacana. daí. A Amélia, Boa, Amélia, ela, aí tá ela vendo? faz A ao vivo, Luísa, cara. sua primeira noite do Preo- pijama com as crianças, deve ser um barato isso, cara. Muito bom. Eu não, Ela não tá falando com a gente não, viu, Birt? eu sei. Eu só não Ah, consegui dar mas, mute aqui na Amélia, não sei por que não está não, funcionando. relaxa, é que você deve estar Vamos lá. comigo. Mas, enfim, eu não sei se eu fiz entender, mas falando rapidamente. Primeiro, conhecer a equipe. Segundo, conhecer a equipe e dar o desafio de acordo com o que cada um consegue assumir. Depois, ser claro na tarefa que ela vai realizar. Entregar o prazo para ela certinho. Fazer checkpoints para o cumprimento desse prazo. E, principalmente, fazer com que esse desafio seja cumprido pelo seu liderado. Aí você entra num movimento de engajamento, que aí esse é o segredo da liderança. Você delega bem, o time começa a ficar engajado com você, confiar em você, e aí a partir daí a motivação é intrínseca.
que é, que eu já estou pulando, né? Que são os 3 pilares, né, Cabral? A Uhum. motivação intrínseca é aquela hora que você sente orgulho. O Cabral sente isso direto porque ele é um puta líder. Ah, que é aquela coisa assim, que alguém fala assim, chefe, pô, eu tinha até vontade de ir para aquela área ali, ó, mas eu não vou porque o líder de lá não é igual a você. Eu sei que eu consigo ir muito mais longe com você aqui. Ele está engajado com o teu projeto, cara. Aí, daí para frente, não tem como não ser de alta performance, né? Muito legal, Persio. Eu acho muito legal essa visão que não são caixinhas separadas, né? Ah, aquela hora eu estou falando de motivação, agora estou falando de delegação, agora estou falando de resultado. Não, é o mesmo movimento. No exercício de eu enfrentar os desafios para alcançar minha meta, é que eu desenvolvo o meu time, motivo e engajo no exercício de buscar a meta, né? É orgânico, né? Eu gosto bastante dessa visão. Perfeito, é orgânico. Eu queria virar um pouquinho aí a Perfeito. moeda. A gente está chegando no final, mas Tá. eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória como CLT, né? Porque quando você entra numa empresa como vendedor, para você chegar na maior liderança da empresa, tem uma jornada muito interessante aí, né? Como que, o que Sim, você aprendeu nessa jornada, o que você fez para crescer nessa jornada e qual foi o momento que você percebeu que esses aprendizados, no exercício de entregar o resultado nessas multinacionais, você estava construindo um modelo de negócio que seria o seu lado, o plano A, ou seja, que seria o seu produto para você empreender, como está acontecendo hoje. Ou seja, hoje o seu produto é o aprendizado acumulado nas 9 multinacionais que você passou, não é isso? Então conta um pouquinho para a gente sim, da sua perfeito. carreira, quais foram as alavancas da sua carreira e como que você enxergou e acumulou esse repertório. Tá. Bom, pessoal, primeiro são duas coisas. Primeiro, eu sempre tive muito delineada a minha linha de carreira. Eu acho que isso é muito importante de se falar, porque isso me ajudou bastante. E aí não é novela, não. Tipo, eu sou o único formado da minha família, vim de uma família muito humilde, tive que pagar todos os meus estudos, não tive nenhuma condição, e as chances eram poucas, né? Então, eu traçava muito bem minha linha. Então, os primeiros 10 anos da minha carreira, eu tracei assim, ó, é, talvez tenha alguém que seja melhor do que eu, tem uma intelectualidade melhor do que a minha, né? Eu trabalhava na Ambev, então a galera que tinha 21 anos, que era a minha idade na época, eram trainees que falavam 4 línguas, né? E eu, pô, não tinha mais uma faculdade particular, né? Então eu falava o seguinte, ó, nesses 10 anos, ninguém vai trabalhar mais do que eu. O cara pode chegar igual, mas mais do que eu não. Então eu tracei isso para mim na carreira e que falei que em 10 anos eu ia ser um gerente de primeira linha. O meu pensamento era: eu vou conhecer tanto do negócio, eu vou conhecer tanto dos processos, eu vou ser tão engajado, familiarizado com a cultura da empresa, que quando chegar um momento de ser promovido entre eu e o trainee que morou na Bélgica, e eu que conheço muito do assunto, vai pelo menos empatar. O líder vai falar assim: cara, mas esse trainee é super inteligente, estudou em Harvard, passou pela Bélgica, não sei o quê. Mas tem um cara lá que, se botar a bola para ele bater o pênalti, ele vai fazer o gol. Você vai escolher o quê? O super inteligente para a gente ficar aqui ensinando, batendo cabeça, ou vai botar o cara que vai resolver? Então, empatar, pelo menos, eu conseguiria. Então, eu fiz isso a minha vida inteira, construí uma linha de carreira. Isso me ajudou, porque nessa linha de carreira, eu era o que, como eu falei, eu me dediquei a trabalhar muito. E muitas vezes, por relacionamento, outros eram promovidos na minha frente. Mas como eu tinha uma linha de carreira, eu não me abalava, porque eu olhava lá na frente. Não, não, eu me comprometi a ser promovido lá na frente. Então, se aconteceu algum senso de injustiça, porque eu não acredito nisso, as coisas acontecem quando tem que acontecer, eu não me frustrava. Então, a primeira coisa, eu traçava muito bem a minha linha de carreira, entendia. O que eu preciso para ser um gerente? Eu preciso ter esse curso, eu preciso saber influenciar pessoas, eu preciso saber conversar, qual é a minha rede de relacionamento aqui dentro e o quanto que eu tenho que entregar. Então, a linha de carreira sempre foi muito importante
para mim. A segunda foi que, como eu falei, eu entrava num desafio. Teve uma empresa, eu já escutei coisas assim, pessoal. As coisas assim, eu fui ser gerente de primeira linha, tomar conta de dois estados como gerente regional. Que eu fui para a entrevista, uh, e o entrevistador, que era o gerente nacional, ele falou assim para mim: Olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem 10 anos que existe essa região aqui do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ninguém nunca fez nada. Carioca não trabalha. Carioca, ele trabalha 6 meses para ficar enrolando 6 para a gente mandar ele embora e ele ficar na praia nas férias. Ninguém trabalha no Rio de Janeiro. A gente já sabe disso. Entendeu? Então, toma cuidado aí que você vai entrar aí, porque você pode. Acho melhor você pensar bem para que você não entre para cá e perca seu tempo aqui em 3 meses e seja mandado embora. Cara falando para mim. Então, ninguém nunca fez. A terra arrasada, desacreditada a equipe. Então, com essa metodologia que eu falei para vocês no início, de ter um equilíbrio o suficiente, liderar a mim mesmo para eu escutar isso antes de entrar para uma entrevista e achar isso altamente desafiador e contagiante, eu fazia esse processo. Sabia liderar a mim mesmo, sabia liderar, ia para cima de conhecer bem as pessoas, que era mais fácil até, porque as pessoas estavam abandonadas, desacreditadas, e de repente chega alguém e fala: Eu acredito em você, o que está acontecendo? Onde está doendo? Eu vou consertar. E logo a seguir, eles que nem ganhavam variável, eles que nunca ganhavam uma premiação, que não ganhavam uma viagem, em 4, 5 meses a gente juntos conseguia fazer isso. Então, essa fórmula me ajudava muito dentro desse contexto. Pessoalmente, eu também considero 3 comportamentos. Até fiz um vídeo para vocês sobre isso. Que uma tem a ver com coragem. Um líder ele tem que ter coragem. E aí não é da boca para fora. Tenha um cuidado só com isso, porque você não pode deixar de explanar o que você vê. Você é contratado para resolver problemas em equipe. Só que muita gente, pela sua empregabilidade, se omite, não fala, não coloca o elefante na sala, não coloca o problema na mesa. E aí os problemas não são resolvidos. E aí você começa a culpar o externo. Não, é porque o fluxo de crédito que não chega na hora certa, ou porque não tem o produto no momento. Não é isso. Você só precisa expor o problema e ser protagonista, ser accountable, para tentar resolver esse problema. Porque já que você está vendo que o armazém não consegue entregar a tempo, por que você não vai lá você mesmo falar com o gerente do armazém, conversar, entender a dor dele e patrocinar ele para que ele melhore? Então, a coragem é essencial. A coragem para saber dar um feedback, a coragem para você expor um problema. Tem operações, vocês podem ter visto isso em algum momento da vida, que os caras ficam 1 ano abrindo meta para os caras que é impossível de se fazer e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Se omite, porque faz parte da cultura. Não faz parte da cultura, gente. Isso só desmotiva, manda mais gente embora. Você tem que ter essa coragem. A segunda coisa é tudo que a gente conversou da liderança aproximada, a vulnerabilidade. Estar perto, conhecer o seu time. E a terceira, que essa é a parte legal, é ter um senso de propósito. Bacana, mirar o sol. Hoje, nesse vídeo que eu fiz, vocês podem ver lá os comentários, tem um comentário lá de um louco lá, que eu fiz uma loucura. A capilaridade, ou seja, a quantidade de pontos de vendas que a gente conseguia vender eram 6 mil pontos de venda. Aí eu cheguei. Quantos que a gente está vendendo? Para 6 mil clientes. Tá bom, a gente vai virar o ano e vai vender para 12 mil. Os caras, todo mundo começou a rir. Aí o meu chefe, diretor, falou assim: Pércio, só para eu saber, de onde você tirou esse número? Falei daqui, ó, tirei aqui da minha cabeça. Que loucura! Sem ciência nenhuma! Sem ciência nenhuma. Só botei um número lá. E eu embalei o número. Fiz uma logomarca chamada 12K. Falei, desdobrei esse número a mês. Fiz plano de ação com o time. Subi o sarrafo de todo mundo. No final do ano, esses 12K viraram 10.800 clientes. Todo mundo decepcionado. Aí eu, para. Vamos olhar para trás. Comparamos com todas as outras regionais do Brasil.
todo mundo fechou o ano negativo. Nós fechamos crescendo 70%. Só puxamos um sarrafo. Não tem como você não querer pertencer a uma equipe que vence desse jeito. Então, quando eu criava essas fórmulas de ter coragem para me expor, ter vulnerabilidade e criar um senso de propósito grande, a gente construía números de alta performance. E essa fórmula que eu fiz, ela foi me levando, Cabral, a ter referenciado por outros líderes. Foi isso que começou esse negócio da consultoria, do treinamento. Então, dentro da empresa, as pessoas O que que a Mel está fazendo? iam para eles e às vezes fazia junto. E eu fui sendo promovido, fui virando gerente nacional, fui virando diretor, justamente para replicar essa metodologia. Então, eu criei essa fórmula que envolve envolvimento total, liderar a si mesmo, e, a partir disso, ter uma aproximação da equipe para você saber delegar corretamente, com isso engajar o time e, logicamente, trazer motivações intrínsecas. Intrínsecas são motivações de dentro, fazer parte, pertencer. Eu faço parte do time que cresceu 70% ano contra ano. Isso ninguém me tira, amigão. Todo mundo caiu. Eu cresci. O cara quer fazer parte disso. Então, essa fórmula Ou seja, que eu estou falando aqui. ou seja, Pode não, pode falar. o processo que foi importante para você progredir na carreira se transformou num produto que é o seu negócio hoje, né? Muito Perfeito. legal E isso. aí, a gente agora vai fazendo, replicando isso para os times, né? Pessoal, a gente está chegando no final, mas antes eu quero falar aqui para a galera, ó, o Pércio trouxe um livro, vai sortear um livro aqui para gente, esse é o primeiro ponto. E tem uma outra surpresinha aqui que ele já vai falar para a gente, foi difícil tirar dele, mas consegui, tá bom? Que eu sou bom negociador também, pelo amor de Deus, hein, meu? O Pércio é bom, mas a briga foi boa. Eu tenho só duas perguntas para a gente fechar, tá bom? Que conselhos Tá bom. você daria para o Pércio de 21 anos lá na Ambev, hoje, com a experiência que você tem? Cara, assim, eu tive uma época da minha vida, como eu falei, eu fui muito dedicado. E eu acreditava que meus líderes tinham que ver minha dedicação. Sabe aquela coisa? Não sei se alguns de vocês têm isso. Tipo assim, não, algum dia vão olhar para mim. E eu não dava valor a tudo que eu entregava. Não, essa parte não é comigo. Eu vou fazer todas as entregas, eu vou ser o mais dedicado, eu vou ser o que vai mais estudar, mas na hora da promoção, eu não vou brigar pelo meu valor. As pessoas que têm que ver. E ninguém vê nada, amigão. Ninguém vê nada. A verdade é essa, a pessoa promove o cara que está tomando chopp, tal, tal, tal. Então, eu falaria para o meu amigo de 21 anos, o Pércio de 20 anos, eu falei, amigão, faz valer a pena, pai. Não fica só estudando e fica, ai, um dia vão olhar para mim. Não, 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 não. Coloca lá na mesa e fala, olha só, esse resultado é meu, cara. Olha só, se eu não tivesse aqui, isso aqui não aconteceria, não. Então, eu acho que essa seria a expressão seria fazer, eu faria uma embalagem do tamanho do meu conteúdo. Eu demorei para aprender isso, viu? Muito legal. E tem mais a última pergunta, Pércio. Que conselho você escreveria no papelzinho para o Pércio ler em 2030? Que mensagem você mandaria para o Pércio lá em 2030? Ele não está muito longe, vai passar rápido esse negócio. Passa rápido. Eu acho que eu escreveria tipo assim, Pércio, eu espero mesmo que você, lendo esse bilhete, tenha chegado no topo com as pessoas que você ama, junto com você. Não tenha deixado ninguém para trás. Porque nessa gana, nesse mundo que a gente luta, mata um leão por dia, de alta concorrência, muitas vezes a gente se dá o descuido de renunciar a papéis importantes. Papéis de pai, papéis de amante, papéis de filho, né? E eu peço todo dia a Deus para que Ele me dê sabedoria, para que quando eu chegar lá no cume, lá no topo da montanha, eu olhe ao redor e esteja as pessoas que eu amo junto comigo. Eu acho que essa é a parte mais importante. Senão nada disso vale a pena. Nada disso vale a pena. Quantas vezes a gente vê, né, Cabral, os caras que chegam no sucesso e estão sozinhos, cara. Então,
Eles acham que estão muito bem com suas Discovers, suas Evoques importadas e suas casas de praia e as mulheres assediando eles, ou putz, grila, e mídia em cima. Mas quando o cara dorme sozinho na casa dele, ele não tem as pessoas que ele ama. Eu acho que é isso. Porque você sabe, Cabral, quem tem mais de 30 anos aqui tem um arranhão no quadro da vida. E quando esse arranhão vem, quando o bicho pega, quando a pomba gira, gira, só fica quem te ama, bichão. Só fica quem te ama. Só fica quem te ama. É a sua mãe que atende a ligação, é a sua esposa que está contigo na guerra, então eu estou com você até o fim. Agora, vai falar com aquele teu amigo que estava dirigindo no teu carro lá, amarradão. Ah, beleza, beleza, daqui a pouco eu te ligo. Então, acho que para mim, se eu puder, se Deus quiser, o bilhete que o Pércio vai ler vai ser, cara, espero que você esteja lendo aí de cima, olhando para todo mundo que te ama aí no olho, viu, bicho? É o que eu espero que eu consiga. Muito legal, Persio, muito legal, cara. Parabéns aí pela. Eu vou te falar que me surpreendeu e me emocionou um pouco aqui, hein? É que eu sou um cara resistente, não vou chorar aqui na tela, mas eu vou te falar que. Uma manteiga Né, derretida, é exatamente. Uma Eu choro até máquina. assistindo Chaves, cara, sacanagem. muito resistente com calor e derrete. Agora é o seguinte, deixa eu falar para vocês o que eu negociei com o Pércio. Ele, como eu disse, ele é um cara do B2B. Ele trabalha só para as empresas. E eu venho trabalhando aí. Eu falei, cara, traz lá um conteúdo que você vende para as empresas, embala para uma condição de preço melhor e traz para a pessoa física. E aí ele, não, mas pô, não tem agenda. E aí eu insisti para ele, eu falei, faz nem que seja só para meus amigos. E aí, eu não sei se você trouxe algum material, quero que você apresenta para a galera aqui, porque eu tenho, puta, 300 alunos da Conquer, eu quero dar oportunidade, eu sei que você tem poucas vagas, mas apresenta para a galera, você tem algum material? Ou você só Não, falaria para a eu gente? não, não, você falou isso em cima da hora, eu fiz um rascunho aqui, e aí explicando para vocês, esse é o, digamos assim, um conteúdo que eu passo para as empresas. Então, por exemplo, esse conteúdo que eu vou apresentar para vocês agora, na segunda quinzena de abril, eu vou fazer para a equipe da Alpargatas da Paraíba, de João Pessoa e de Campina Grande. Então, esses exercícios principalmente de média, de liderança de segunda e primeira linha, que eu sou sempre cogitado, né? Então, o cara fala para mim assim, olha, cara, meu time está na mesmice, a gente está perdendo muita gente, está girando muita gente, a equipe não evolui, tal, tal, tal. Aí é nessa hora que eu entro com a metodologia. Bom, Mostra para a gente eu então, vou Persio. apresentar aqui. Eu vou fazer aqui o Você está como exercício e host, vamos ver o que que... em vez de dividir o rosto Ah, contigo, eu você passei ele passou? todo para você. Só você que manda na tela agora. Tá bom, então deixa eu botar aqui esse negócio aqui. Bom, vocês estão vendo aí? Sim, Tudo azul? tudo Tudo azul. azul? Tudo azul. Tá. Só falta as bolinhas Esse, brancas. ótimo. Esse conteúdo aqui eu chamo dos segredos da liderança. Porque, aí, sendo bem sincero, por favor, não me leve como um presunçoso. Eu fui líder de muitas multinacionais em vários níveis de hierarquia e as pessoas falavam exatamente para isso. Qual é o segredo, Pérez? Que você consegue fechar os números. Então eu falei, cara, então a partir daí agora o nome do treinamento vai ser esse. E aí, ó, coloquei aqui o elefante na, na sala para a gente ver junto. Por que a gente faz treinamento de liderança? 50% da rotatividade é pelo desejo do empregado de se livrar do chefe. Então, se a gente perde gente, se a gente está perdendo muita gente, provavelmente não está havendo um match entre líder e liderado. 70% do nível de engajamento dos empregados é atribuído à qualidade do chefe. Então, se você não sabe como engajar o time, você já perdeu 70% do engajamento do time e ele provavelmente está com a cabeça pensando na próxima oportunidade. 30% dos trabalhadores se sentem compromissados a fazer um bom trabalho. O restante faz por fazer.
70% vai lá no emprego porque é um trabalho, eu estou ali fazendo o exercício de ficar em cima da folha igual a lagarta. E 20% estão tão descontentes que agem de forma improdutiva. Ou seja, tem uma galera numa equipe, 20% a gente sempre considera, se a gente não estiver fazendo um bom trabalho de delegação, engajamento e motivação, que os caras estão trabalhando como liderança negativa sua. É aquele cara que está fazendo aquele grupinho paralelo e você está pedindo para a galera ir mais e ele está falando, pô, o cara está se aproveitando da gente. Na verdade, a gente tem que ir menos. Ele está jogando para trás, né? E aí eu coloquei só a definição de liderança para a gente ter uma ideia do raciocínio de Peter Drucker, né? A única definição de líder é alguém que possui seguidores. Ponto. Não vou nem me aprofundar mais. Então, líder é alguém que tem seguidor. Então, se você é líder na sua empresa, você percebe que tem seguidor quando ele está engajado com você. Fora isso, ele está cumprindo uma obrigação de função. Eu sou obrigado a obedecer. E aí, a outra frase também é bem importante. O líder eficaz não é alguém que é amado ou admirado, que as pessoas confundem muito, muito isso. É alguém cujos seguidores fazem as coisas certas. Popularidade não é liderança. Resultados, sim. Então, a linha de raciocínio vem bem por aí. E aí, tudo que eu falei com vocês permeia o objetivo geral do curso, permeia em cima de saber delegar, engajar e motivar. Através de uma boa relação de comunicação, sabendo dar feedback, fastback, sabendo trabalhar a liderança situacional, que é aquilo que eu falei, saber o que cada um precisa e trabalhar a liderança a partir de cada situação de cada colaborador. Então, é bem nesse nível. E aí, tudo que eu conversei com vocês, eu estou falando, é o que eu aplico. Primeiro, liderar negócios é uma exigência corporativa. Você já é declinado para isso. Então, todas as vezes que eu vou fazer um treinamento, tá lá, o cara já sabe muito de número. Onde é que você pega esse acompanhamento? Pego nesse dashboard XPTO. Como é que você bate essa meta de 50? Ah, se eu dividir ela aqui, ó, por 5 aqui do dia da semana, dá 10 por dia, eu consigo bater. Ele sabe tudo de número, sabe tudo de gestão de negócio, porque ele se declinou para lá. Então, eu não levo o treinamento para isso. Eles já sabem, é uma particularidade da empresa. Eu levo o exercício para os segredos da liderança, que é liderar a si mesmo, liderar as pessoas. No liderar a si mesmo, eu falo sobre envolvimento total, que é o exercício que eu faço. Convido a vocês se vocês quiserem se sentirem à vontade, vocês vão ver que a prova é real. Se vocês me acompanharem no Instagram particular, todo dia eu coloco lá a minha academia, 51 de 163, livros, 1 de 3. Eu mesmo vou publicando para eu ficar me vigiando, que tem a ver com envolvimento total. E o outro, liderar pessoas, que tem a ver com delegação, engajamento e motivação. O conteúdo, quando ele fala de liderar a si mesmo, é bem isso aí. Então, é um exercício em que você aprende. Primeiro, a gente faz um diagnóstico de como está o seu nível de energia dentro das 4 frentes: energia física, emocional, mental e espiritual. E depois a gente cria rituais para que você consiga equilibrar suas energias e liderar a si mesmo. O exercício expande um pouco mais na procura do seu propósito. Então, alguns de vocês talvez tenham um propósito pessoal, outros não. Eu tenho o meu propósito. Ele fica aqui no meu imã de geladeira. Está aqui. Meu propósito é ser o patriarca da minha família, construindo relações fortes e prósperas com o universo, a partir da minha capacidade emocional e intelectual. Sempre que está dando dando ruído na minha vida, eu olho para esse propósito e sigo em frente. O que tiver diferente do que o meu propósito, eu paro de fazer. Então, a gente aprende isso para liderar a si mesmo. Então, aprende rituais de energia física, de energia emocional, mental, espiritual, e se equilibra para saber enfrentar as pressões de ser um líder de alta performance. E aí, a gente vai para a cereja do bolo, que é liderar pessoas. Então, eu separei alguns temas que a gente fala. A gente trabalha os 6 passos da delegação, que eu falei um pouco para vocês aqui, mas a gente entra no detalhe, entra com exemplos, faz simulações. A diferença de fastback e feedback.
que é essa parte de delegar, quando você faz os checkpoints, quando você conversa, ou às vezes acontece da delegação sair errado, você tem que saber falar com aquele colaborador para você não desmotivá-lo. Essa é a parte que talvez seja uma das mais importantes do negócio, que é saber se comunicar para manter as relações de confiança. Então, a gente conversa muito sobre isso. Parte para outras ferramentas, como, por exemplo, para feedback, metodologia SCI, que é situação, comportamento e impacto. É um tipo de metodologia que ela abre mão de julgamento, então você se sente encorajado a criar um ambiente, uma cultura de feedback, porque você aprende a dar feedback de forma correta e tranquila, sem julgar ninguém, e também saber receber o feedback como um presente. Aí a gente vai trabalhar a motivação 3.0, que é aquilo que eu falei, a motivação intrínseca, principalmente, que é a sensação de pertencer, sair de casa com uma realização, com um propósito maior. E também saber trabalhar a motivação extrínseca, que muitas vezes nas empresas, talvez vocês tenham tido essa experiência, São 3.0. empresas que pagam muito bem seus colaboradores, mas eles não são felizes, eles não são motivados. Por que isso? Porque estamos só mirando na motivação externa e a motivação interna não é valorizada. Então, a motivação 3.0 envolve isso, trabalhando na motivação em cima de entregar autonomia, dar maestria, ou seja, dar para ele as missões que ele melhor sabe fazer e dar um senso de propósito para esse colaborador, para esse liderado, e ele se sente mais motivado. A gente trabalha essa mecânica de delegar, de dar as tarefas de forma correta através de uma matriz chamada matriz RAST. Então, a gente delineia quem é o responsável, quem é o aprovador de cada tarefa, e aí você não mistura mais, cada um joga no seu campo de forma bem zoneada, zoneada no sentido de em zonas de forma organizada, como se fosse um time de futebol, onde todo mundo se ajuda, mas todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer. Então, essa metodologia de liderar a si mesmo, para depois liderar as pessoas de maneira bem conceitual e orgânica, que o treinamento compõe. Tá? Bom, eu passando rapidamente a minha bio para vocês. Essas são as escolas com que eu já trabalhei e eu apliquei a metodologia, chegando a diretor de empresa. Hoje eu sou consultor, treinador e palestrante, sou professor titular da Conquer, sou professor da agência Beta Lab e tenho a minha empresa, que é a Dia a Dia Corporativo. Né? Algumas empresas que já foram impactadas, que fazem parte da constelação do Dia a Dia Corporativo. Né? Essas empresas elas foram treinadas com as lideranças, com suas lideranças, BED, as primeiras lideranças. Essas aqui são algumas que a gente fez, as principais aí. E como esse quadro diz, pessoal, eu nunca fiz, sinceramente, um exercício como o Cabral está pedindo, B2C, que é efetivamente um exercício de chamar cada integrante como se fosse realmente uma verdadeira composição de gente de várias empresas, mas eu tenho certeza que tem como dar certo. Foi uma ideia dele. E aí eu topei, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Então, o cronograma que eu sugeri para esse treinamento seriam aulas ao vivo, né? Não dá para fazer isso gravado, então seria ao vivo, online, como a gente está fazendo aqui no Zoom. Seriam 9 horas de treinamento, já teriam umas datas pré-agendadas, 8, 9, 10 em sequência, para ter bastante consistência ao treinamento, de 7 às 10 da noite. E eu tenho CRA, eu tenho Conselho Regional de Administração, a gente concede certificado para essas empresas, então, com certeza, a gente consegue conceder certificado para todos os participantes ao final do treinamento sobre os segredos da liderança, tá? E aí, cara, veia dolorosa. E aí eu não sabia como fazer. E aí a gente teve essa conversa, eu e o Cabral, assim, 5 horas da tarde. Eu tenho uma precificação que eu faço por colaborador nas empresas. Então, eu vou revelar o preço, mas não se assustem. Né? Então, esse é o valor do treinamento que eu faço para as empresas.
ok? Então, junta lá 10 pessoas, 5 pessoas, 15 pessoas, e eu faço esse modelo de treinamento para eles, de forma... Você é meu amigo e eu sei negociar, então vai para o próximo. Não, e eu acho que é justo, porque foi o que o Cabral falou, aí seria um outro parâmetro, né? A gente está falando de uma galera que é guerreira, é diferente de uma empresa. Quando eu falo isso, é um CNPJ que me paga. Não é nem justo ir com um preço desse, né? O Cabral falando comigo, eu falei, é verdade. Os caras estão se desenvolvendo, não é justo fazer isso. Então, eu construí um voucher, o Compom Mestre Cabral, né? Eu gostei desse voucher, hein? Gostei, hein? Então, esse cupom, ele traz para um novo patamar a gente. Então, Você tem que saber, Adriano. a gente muda bastante aí, um desconto de em torno de 70% para ser acessível. Esse curso pode ser pago em 10 vezes de 60, total de R$ 600, pode ser pago em cartão de crédito ou Pix. Como o Cabral me inventou isso há pouco tempo, a plataforma lá do dia a dia corporativo, que faz lá o meio de pagamento, eu nem atualizei ela para essa nova modalidade de preço. Então, o que eu vou fazer? Eu pedi lá para o time lá do dia a dia corporativo criar um link de inscrição. Então, para entrar num grupo. Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu não sei se você tem esse link com você, Cabral. Não, não Mas tenho, mas depois você me passa, eu mando para a galera, e você vai fazer o sorteio do livro lá pelo aí link. eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte. Se você tem algum interesse de participar disso, você não tem obrigação nenhuma de pagar. Se você tem interesse de participar, entra no link, e só de entrar no link, eu vou sortear o livro para vocês, que eu acho importante. Vocês estão aí até agora, pelo menos um de vocês tem que ser premiado com o poder de delegar. O livro, a teoria desse conceito que eu criei, ele passa por esse livro, pelo poder de delegar. Então, se vocês quiserem participar do sorteio, eu vou filmar o sorteio no link certinho para os que entrarem lá no grupo. E aí eu mando para quem ganhar o livro O Poder de Delegar lá por correio, chega na sua casa, tudo bonitinho, uma maravilha. Então, Certo. sim, pois não, Cris. Só uma pergunta. São quantas pessoas nesse. Que eu já estou aqui pensando mas quantas pessoas até para eu indicar, porque eu acho que vai ser show de bola. Me diz qual que é a pretensão aí de quantas pessoas, que eu entendi que é diferente do treinamento em company, né? Então, Não, é ideia... diferente do treinamento em company, com certeza. Ele é muito mais funcional, digamos assim. A gente dá as ferramentas na mão, framework, né, e tal. Cara, não tem. Assim, eu estou sendo bem transparente e sincero. Eu não combinei nada disso com o Cabral. Acho que o Cabral tinha falado: olha, vamos fazer para o grupo fechado que está aqui, mas eu também não vejo problema de abrir. A gente só tem que. Aí eu não sei se a lei está aí, a gente só tem que limitar uma quantidade para não ficar um curso sem qualidade. Eu não posso Sim, claro. abrir mão da nossa qualidade. Então, acho que talvez se fechar aí umas 30 pessoas é o máximo que eu acho que é válido para que todo mundo consiga conversar, para que todo mundo consiga alinhar. Mais do que isso, eu nem me sinto à vontade em fazer, porque não vai passar a mensagem e vai estragar algo que está muito bem na relação empresarial no B2C. Pode ser algo que fique legal, né? Ó, o link Então, já está aqui no chat, o link, tá? Eu vou mandar no grupo também. ótimo, legal. Então é isso, ó, galera. Se vocês quiserem participar, vocês entrem no link, aí vocês vão cair lá num grupo de WhatsApp, automaticamente vocês já estão elegíveis a ganhar o livro O Poder de Delegar, e aí a gente vai dando mais informações sobre o curso, sobre como fazer para a forma de pagamento e tudo mais. Tá bom assim, mestre? À Bom, noite eu consigo fazer. melhorou 600, pô, tá legal. E obrigado, Pércio. Foi assim, o livro Espontânea Pressão, eu sei que eu te pressionei bastante. Falei, cara, eu quero. São meus amigos. Concordo contigo que para a gente ter bastante qualidade tem que ser 30 pessoas no máximo. A questão é que é provável que você tem que fazer 2 ou 3 turmas, tá? Mas aí
eu vou te cobrar de novo, vou botar pressão de novo. E eu quero o mesmo preço, hein? Não quero nem saber. Tá, não, vamos Beleza. conversar, não. Para o preço, tudo bem, não tem problema. É, Eu só tenho que ver minhas agendas aqui. Mas legal. ótimo, sem problema. Para mim é um prazer trabalhar aí com você. Aí, aproveitando, Cabral, quem quisesse ir no dia a dia corporativo, agora que o Cabral está me avançando para o B2C, né? É só escanear aí, né? É só dar tirar, pegar aí tirar a foto aí no QR Code, capturar o QR Code e fazer parte lá da família do dia a dia corporativo. Lá tem sempre frases de força, vídeos motivacionais, e a gente coloca bastante conteúdo. Estou chamando o Cabral para fazer parte disso também. Ele tem que fazer a parte dele também comigo, né? Então, me ajudar nesses conteúdos aí, que ele é o mestre dos mestres, né, no que diz respeito a conteúdo. Então, bom, é isso, Cabral. Um grande prazer aí. Legal. Obrigado, viu? Peço muito obrigado, agradeço sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu me comprometi aqui com o grupo que vou trazer pessoas aqui que estão no mercado, que entregam diferencial para poder bater um papo com a gente. Você foi o primeiro. Eu quero agradecer todo mundo aqui. Eu estou muito feliz, ó. Estou revendo a Amélia. Ô, Amélia, meu Deus. Ó, eu vou fazer o curso, hein? Obrigado. Olha. Outro detalhe, eu não quero nem. Eu estarei lá os 3 dias, Pércio. Os três Eu vou dias. fazer o curso. Eu amei, o Pércio. Assim, é tão interessante, a gente já conhece. Eu recentemente fiz um curso de liderança, mas eu acho que a linha que você traz é uma linha muito vivência, muito sua, é muito da sua experiência, e isso não tem preço, porque uma coisa é o que eu estudo e faço, outra coisa é o que eu vivo. Eu me identifico muito com a sua história, viu, Pércio? Oh, Porque obrigado, Amélia. eu vim lá das pedras, né? Fui subir nas escadas e estou aqui na luta, mas eu amei. Parabéns, excelente. Já conte com a Obrigado. aluna aí, porque eu sou uma eterna aprendiz. Enquanto eu estiver Duas nessa alunas. terra, Duas Muito alunas. obrigado. já Legal, tem duas. legal. Legal, então Show. estaremos juntos lá. Estou muito feliz, ó, Amélia, de te ver. O Fabinho, pô, e feliz também, Fábio, você está no desafio novo, muito sucesso. Legal. Ma- A Maria, a Beth, o Henrique. Pô, Henrique, cara, você tá bem, Henrique? O Henrique, ó, a gente se encontrou, tive a honra de participar de um treinamento na empresa do Henrique, lá no Paraná, foi incrível, foi muito Que legal. Manda um legal. abraço para todo mundo lá, Henrique. A gente falou sobre negociação, Maria Fernanda, Bento. A gente precisa conversar, Bento. Preciso saber como estão os projetos aí. Eu quero cheio dos projetos. Aí tenho certeza que algumas coisas mudaram aí, né? Cara, Carol, com certeza. mudou, né, Bento? Tava no desafio novo aí, tô curioso. Carol, Maria Fernanda, isso daí, você nota 10 pro Pércio na dancinha dele, mandou bem pra caramba, né? Mandou bem pra Muito. caramba. A Entrou dancinha bem foi a no jogo melhor aí, Pércio. parte. Hã? Verdade. A Obrigada, dancinha foi a melhor Percy, parte. pela noite. Foi bem interessante. Muito Foi obrigada. top, muito bom, Eu que excelente. agradeço. E, ó, pessoal, sinceramente, com todo carinho, independente de, da possibilidade da gente ficar junto nesses dias de curso ou não, vocês têm total caminho aberto para conversar comigo. Como eu falei, se vocês escreverem Pércio Rodrigo em qualquer rede social, sou eu. Então, tanto no LinkedIn ou no Instagram, alguma dúvida, alguma dica, algum conselho, cara, podem contar comigo mesmo. Eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, a gente se protegia com um ditado que a gente falava sempre um para o outro, ó, amigo de amigo meu é meu amigo duas vezes. Então, se vocês são amigos do Cabral, vocês são meus amigos duas vezes. Então, fiquem à vontade, vai ser um grande prazer, uma grande honra para mim, viu? Obrigado, Obrigada, obrigada, Pércio. Cabral, Obrigado, Obrigada a por nos galera. você. Felizão proporcionar esse de momento vê-los aí. maravilhoso. Muito Muito obrigada. bom. Obrigada, Não, Pércio. calma aí, Obrigada vamos bater mesmo. uma foto, vamos bater uma foto, Vamos, vocês Bora. querem? bate uma Pô, foto. dá uma Contigo printada aí. mesmo. Printa e Você manda para consegue mim que printar aí, não, eu mestre? compartilho aqui, Calma aí, Pércio. calma aí. Eu não sei se eu vou saber fazer aqui nessa máquina aqui. O Cabral E aí, sabe. esse com esse. Então vamos lá. Quando eu falar três aí, vocês desabafam aí, bota a língua para fora, dá um sorriso, faz cara de mal, o que vocês quiserem aí. Vamos lá. Um, dois, três. Ah, Deu certo.
Então, valeu, pessoal. Muito Valeu. obrigado. Obrigado, galera. Valeu, Tudo de bom para obrigada, vocês. obrigada a Próximo. todos. Henrique, Prazer em Fábio, revê-los Bento, alguns Maria aí. Fernanda, Carol, Tchau, tchau, tchau. Prazer, tchau, tchau. Falou. Maria, Prazerzão aí. Lucy. Vemos. Valeu, Tchau. gente. Beijo Boa para noite. todos. Boa noite. Valeu, Boa galera. noite.